doutora André Jane já está conosco. Doutora Marileia, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Me ouve, doutora André, boa noite. Boa noite, doutora Janaína, tudo bem? Tá Estou me ouvindo ouvindo? perfeitamente. Ótimo, ótimo. Então, acho que a gente vai dando início. Vou começar me apresentando a dinâmica de praxe já, né, doutora André? Meu nome é Uhum. Janaína Prazeres, sou advogada, especialista na área do direito público e administrativo. Estou ouvidora geral da OAB de Santa Catarina e hoje tenho a honra de receber aqui o nosso querido doutor André Janes. Fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer à diretoria da ESA, doutor Marcos Vinícius, doutora Isabela Medeiros, parabenizar toda a diretoria e aqui também o nosso secretário-geral, doutor André Janes, por todo esse trabalho que vem realizando. Agradecer ao nosso Obrigado. presidente, Rafael Horne, e à diretoria da nossa seccional, que estão sendo aí, nossa, a gente não tem mais nem palavra para dizer todo o esforço que essa gestão tem feito para contribuir com a advocacia nesse período aí de pandemia. Doutora Cláudia Prudêncio, a diretoria da CAASC, também o nosso muito obrigado, CAASC sempre muito parceira. Agradecer a doutora Gisele Kravchichin, que é a nossa conselheira estadual e coordenadora das comissões, e assim agradecer, através do nome dela, vamos dizer assim, né, ou chamando o nome da doutora Gisele, a todos que ajudaram na divulgação dessa live de hoje. E agradecer a todos que estão aqui com a gente agora, né, já temos bastante gente entrando, pelo que eu vi aqui, Uhum. consegui ver a doutora Fernanda, Marion, nossa Sabine Miller, nossa conselheira federal, doutora Sabine, doutora Marion, nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutor Arthur Bobsin, doutora Neura, advogada, a doutora Karen. Gente, não vai dar para falar todo mundo, não. Já estou agradecendo de pronto. Depois o doutor André ajuda aí e diz mais alguém, que essa hora é a hora mais Com complicada, certeza. né, doutor Doutora André? Juscelia, A também gente vi quer aqui que... dizer, doutora Juscelia, querida, de Camboriú. Então, a gente fica nessa, se for para dar oi para todo mundo, nós ficamos uma hora aqui. Uhum. Obrigada a todos por estarem com a gente. Então, o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre honorários advocatícios, contrato e precificação. Essa é uma demanda que chegou para mim pela ouvidoria. A gente na ouvidoria, que é um canal que liga bastante o advogado à instituição, a gente recebe muitas demandas de questionamentos, não só relacionado ao dia a dia do, digamos, do processo dentro da seccional, mas principalmente dúvidas de advogados, esclarecimentos, encaminhamentos. E essa é uma das demandas que chegou para a gente. Como há umas, acho que uma semana, 2 semanas atrás, a gente falou também de publicidade na advocacia, que também Uhum. foi uma demanda oriunda da ouvidoria. Eu queria aproveitar aqui para fazer um comentário referente à criação da comissão para estudo e atualização da tabela de honorários advocatícios da OAB. Então, na semana passada, a nossa seccional criou essa comissão, que vai ser presidida pelo conselheiro estadual Cassiano Stark, e a ideia é justamente atualizar os serviços e os valores da nossa tabela. Eu posso dar o meu exemplo, eu atuo basicamente no direito administrativo e 80% do meu Uhum. direito administrativo ele é extrajudicial. E se a gente pegar a tabela, vários serviços que a gente presta, eu no meu caso, dentro do direito administrativo, extrajudicial, não consta na tabela. Então esse projeto vai ser desenvolvido junto às mais de 100 comissões que a gente tem na OAB de Santa Catarina, que foram chamadas através de seus presidentes para contribuir com sugestões, cada um dentro dessa área do direito. Então, acho que era bem importante a gente fazer esse registro aqui, né, doutor André? Com Eu certeza. vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor André Janes, é advogado, bacharel em administração de empresas pela ESAG, mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, está secretário-geral da ESA de Santa Catarina. O doutor André, ele ministra aulas no curso de iniciação para a advocacia. E justamente nessa matéria, vamos chamar assim, com esse Uhum. tema, que é o tema da nossa live de hoje, né, doutor André? Vou deixar o senhor fazer as suas considerações para então a gente entrar aqui no tema diretamente. Uhum. Muito obrigado, doutora Janaína. Eu não vou cumprimentar todos porque eu já vi, foram tantas pessoas, mas tem 3 aqui que apareceram por último. Eu queria deixar um abraço especial em nome de quem cumprimento todo o nosso público, a doutora Ludmila, o doutor Orlando Mazota, nossos conselheiros estaduais, a doutora Luciana, minha colega de comissão de compliance.
E pela primeira vez eu estou aqui agora na parte de baixo da live como convidado. É uma honra muito grande. Agradeci, já comentei isso com a doutora Janaína ainda há pouco. É uma honra muito grande estar aqui para tratar de um tema que é tão importante. Eu sempre, quando vou iniciar as minhas aulas sobre precificação, nos cursos de iniciação, eu começo citando meu exemplo pessoal. O meu pai é advogado, meu avô era advogado, venho de uma família de advogados, então desde pequeno eu convivi dentro de um escritório de advocacia e vi muita mudança ali da década de 90 até hoje. A forma como meu avô advogava e a forma como eu advogo hoje é totalmente diferente. Só que tem uma coisa que para mim se mantém, que é a dificuldade de lidar com contratação de honorários, a dificuldade de precificar os honorários. E eu fiz a faculdade de administração e eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, às vezes comentava alguma coisa, ainda como estudante de direito e de administração, e via às vezes uma dificuldade de precificar e tal, eu comentava, não, mas não pode cobrar isso por esse serviço, porque vai dar um trabalho muito grande e tal. E depois, quando eu peguei minha carteira da ordem, eu me vi na mesma posição e por mais que tivesse o conhecimento técnico para fazer uma precificação adequada, de acordo com a técnica contábil e tudo mais, mas é uma situação, é uma saia justa sempre para advogado, porque a gente está em uma situação difícil. O cliente dificilmente está no nosso escritório porque quer, geralmente ainda mais no Brasil, é uma cultura mais contenciosa, então as pessoas nos procuram quando elas já estão com um problema. Então a gente está no problema, frente ao problema, tem que resolver e vai cobrar da pessoa para isso. Então é um tema super importante, quebrar esse tabu de falar sobre os honorários e de falar sobre dinheiro, principalmente. O Dr. Luiz Gustavo Marinoni, que é nosso professor de marketing na ESA, ele sempre diz que uma das dificuldades do advogado na hora de gerir o seu escritório é essa questão da precificação, de falar sobre dinheiro, de se conscientizar sobre os custos que a gente tem, sobre o valor do nosso trabalho. Então, eu agradeço muito o convite feito pela doutora Janaína, porque é um tema importantíssimo que afeta diretamente na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também. É bem isso mesmo, né? E eu ainda tenho um problema de cobrar, né? Se ficar me devendo, ainda bem que eu tenho alguém que faça isso, porque para mim ia ser Nossa, é difícil. Eu vi aqui que o doutor Marcos está aqui com a gente. Prazer, hein, doutor Marcos? Está aqui. A honra de ter o nosso diretor presente, hein, doutor André? Viu? Com certeza, Agradecer, agradeço doutor. muito ao Marcos por toda a liderança dele, ainda mais nesse período agora de pandemia, que se tudo isso foi feito, todas essas lives, a gente está caminhando para a 100ª live, agora eu não me recordo, mas acho que a gente está em torno de número 80, 80 e poucos, tudo isso é graças ao trabalho dele, à liderança dele, que nos conduz com maestria. Agradecer, então, o doutor Marcos Oliveira, lá de Chapecó, que eu vi que está aqui com a gente, faz um tempão que a gente não se vê, né, colega? Doutora Luciana Xavier, doutora Neuci, doutor Orlando Mazota, doutor João Braga. Bom, e agora eu vou parar, gente, senão não consigo mais. Doutora Kátia Zanotto, doutora Evelyn. Olha, nós estamos muito bem prestigiados hoje. Vamos fazer bonito, doutor Doutora André. Luísio. Doutora Lu... é verdade, doutora Luiz está aqui também. Doutora Eliane, minha querida, lá de Videira, Clarissa, presidente. Carol Videira, Rasmussen. às vezes eu troco, mas doutora Eliane é Videira, acho que é Videira. Doutora Carol, a nossa mulher das prerrogativas. Então vamos lá, gente. A ideia da live, para mim, vou colocar assim bem rapidinho, elas têm que ser mais dinâmicas. E isso facilita bastante o nosso debate. Então, o que a gente vai fazer aqui, o nosso combinado, né, doutora André, não é fazer uma aula, né? Porque uma aula é uma coisa meio... para a live eu acho que não fecha muito. O que a gente vai fazer aqui é um bate e volta de perguntas e respostas. Essas perguntas, como eu disse, praticamente todas vieram através da ouvidoria. São dúvidas que a gente vê que muitos advogados têm e havia até uma ideia no início de que talvez a grande maioria, ou que a maioria das perguntas são de jovens advogados. Eu até fui dar uma revisada nisso, doutor André, e não são, não. Muitos de nós, independente do tempo de advocacia, claro que os jovens, algumas perguntas mais específicas, né, de início de profissão, mas
para todas as idades do direito, vamos dizer assim, né? A gente tem dúvidas nessa área. Eu vou pedir só para vocês, que para mim, como é difícil ficar controlando aqui os comentários no bate-papo, se alguém tiver alguma pergunta, tem essa caixinha do lado dos comentários aqui, que tem um pontinho de interrogação. Se vocês puderem estar fazendo as perguntas por ali, caso a gente não consiga responder até o final da live, depois a gente vai colocar, né, nos comentários do Instagram, no próprio vídeo que a gente vai estar salvando lá, e ainda no canal do YouTube da ESA. A gente também fui só ver onde é que estava anotado aqui. Que também a gente consegue colocar lá as respostas, tá? Vamos lá para a primeira, doutor. O Código de Ética de 2015, bem como a Resolução 01 de 2016, que é aqui na nossa seccional, eles trazem as diretrizes para a contratação de honorários, né? Para como vamos contratar o advogado. O que a gente tem ali especificamente? Um ponto que o senhor destacaria, ou mais do que um ponto, que é importante constar nesse contrato e que muitas vezes a gente acaba esquecendo ou deixando passar? Sim. Na hora de a gente fechar o contrato, lógico, tá tudo às mil maravilhas, né? O cliente está feliz, a gente está feliz, por mais que a situação seja difícil, mas sempre tem ainda uma situação adequada, lógico, de respeito e tudo mais. E na prática, a gente vai ver que 99% dos nossos contratos de honorários, eles acabam sendo desnecessários. Na verdade, todo contrato ele está ali só para formalizar alguma coisa. O problema é que o advogado está acostumado a não, vou lá, fecho muitas vezes contrato verbal, faço contrato verbal, e lá na frente é que dá esses problemas. Né? Porque a gente não tem como prever realmente o que vai acontecer, qual que vai ser a motivação para uma situação áspera que vai dificultar, e que aí lá na frente a gente vai lembrar, putz, devia ter feito o contrato de forma mais adequada. Então, o primeiro ponto é importante sempre fazer o contrato por escrito. O código de ética, aí até tinha comentado as duas resoluções, a gente tem três principais normas que vão ser o norte da contratação de honorários. A gente tem o Estatuto da Advocacia, que prevê algumas questões mais gerais, temos o Código de Ética, que é a resolução número 2 de 2015 do Conselho Federal, e temos a resolução número 1 de 2016 do Conselho Seccional, que regulamenta algumas questões mais gerais do Código de Ética. O principal ponto que eu destaco é o artigo 49 do Código de Ética, da resolução número 2 de 2015 do Conselho Federal. Lá ele vai colocar que não tem a necessidade, desculpa, o artigo 48, ele vai colocar que não tem a necessidade de ser por escrito, que ele vai ser preferentemente por escrito. Por que ele faz isso? Porque, lógico, ainda mais hoje, com as tecnologias que nós dispomos, muitas vezes o contrato vai ser fechado por um áudio de WhatsApp, por exemplo. Então, está já aberta essa possibilidade. Mas é super relevante que isso seja feito de forma documentada e que todas as questões que envolvam como que eu vou prestar esse serviço, o que é esse serviço propriamente dito, quanto que eu vou receber, como que eu vou receber, tudo isso esteja delimitado. Então, lógico, o desejado é que seja sempre feito de forma escrita, um contrato para o instrumento escrito. E no artigo 48, ele vai colocar quais são as principais questões que eu tenho que prever. Então, qual que é o objeto, que é a delimitação desse objeto, se isso vai ser só em primeiro grau, se vai ser em segundo grau também, qual que é a forma de pagamento, qual que é o valor específico, todas essas questões estão previstas ali no Código de Ética, artigo 48 e seguintes. Então, eu recomendo sempre que seja lido esse Código de Ética nesse capítulo específico, é o capítulo 9, salvo engano, e lá vai ter todas as questões pormenorizadas que são importantes nós prevermos nos nossos contratos. É isso mesmo, doutor Janes, é o capítulo 9, eu vim aqui dar uma olhadinha, é exatamente isso, o capítulo 9 dos honorários profissionais. Então, doutor, a gente tem uma dúvida, e isso chega muito, tá? Tanto o cliente questiona a OAB por isso, como os advogados também têm dúvida na contratação na área do previdenciário. Como que se cobra? Pode ser cobrado? O que a gente vê muito assim? O contrato, ele pode abranger benefício futuro? Ele tem que ser cobrado um prolabore? Ah, não, eu posso cobrar sobre atrasado, mas eu não posso sobre
digamos, a aposentadoria futura, vai receber, porque vai receber até enquanto Uhum, viver, né? Depois de aposentado. uhum. Então, como que pode ser, como que seria, eu não vou dizer uma forma correta, mas qual seria a forma ética de contratar em direito, no contrato previdenciário, vamos dizer assim? Sim. Isso é mais comum no contrato, advocacia previdenciária, advocacia pública em geral. Qual que é a previsão que nós temos? O Código de Ética coloca de forma aberta que eu posso contratar colocando o meu êxito sobre parcelas vincendas. Então isso é uma previsão. Só que isso tem que ser feito de forma razoável, obviamente, para garantir uma justa remuneração sem prejudicar os nossos clientes. E aí, qual que é essa forma? No caso da OAB de Santa Catarina, a resolução número 1 de 2016 prevê isso. Coloca que são as 12 parcelas vincendas após o trânsito em julgado. Então, vamos supor que eu represente o meu cliente ao longo de 3 anos, então eu consegui uma tutela de urgência, e desde já ele começa a receber um benefício previdenciário. Ao longo Sim. desses 3 anos, vou cobrar sobre o retroativo, então vamos supor, 20%, vou cobrar 20% sobre o retroativo, Sobre o vou atrasado, cobrar aquelas 20%, parcelas atrasadas, vamos dizer assim, deixou exatamente, o que enquanto ele já, deveria estar exatamente, recebendo e não recebeu, tá. isso. Vou Uhum. cobrar sobre o que vencer no curso do processo e mais 12 prestações vincendas, que é a mesma fórmula que vai ser ou deveria ser utilizada para o cálculo do honorário de sucumbência. Né? E aí, Uhum. isso, no É. caso da OAB de Santa Catarina, a gente tem essa previsão na resolução número 1 de 2016. Pelo que eu me Uhum. lembro de ter estudado em outros seccionais, quando não tem essa previsão expressa, o entendimento dos tribunais de ética é o mesmo, e pode cobrar essas 12 prestações vincendas após o trânsito em julgado. E aí A garante a gente tem muito essa razoabilidade. dúvida, assim, a gente recebe muito essa dúvida porque o advogado ele quer saber assim, como eu cobro isso, né? E muitas vezes assim, Uhum, a gente chega a receber, assim, é importante acho que relatar, dizer, assim, eu estou sendo roubado porque eu não tenho por que pagar o que eu vou receber depois. A gente também recebe o cliente fazendo isso e entende que ele sim. pode fazer, inclusive, uma representação contra o advogado nesse sentido, né? Então a gente Uhum. orienta que é devido dentro do que é possível. Isso é um excelente esclarecimento, doutor, vai me ajudar tanto. A gente já vem trabalhando nas respostas, mas nesse ponto É específico vai me importante ajudar bastante. É importante conscientizar isso, o advogado está consciente disso, por duas questões. Uma, para evitar um problema, e o outro, para não ter o Uhum. contrato discutido judicialmente, que daí pode, no final, ainda trazer um prejuízo ainda maior. É mais complicado ainda, né? Eu tenho uma pergunta que eu até coloquei de forma prática, assim, né? Como se fosse eu mesmo perguntando. Então, eu contratei honorários com o meu cliente. Vamos falar um pouquinho do contrato agora. Mas eu Uhum, comecei a trabalhar, eu nunca tinha feito nada naquela área. Vamos dizer que eu sempre trabalhei com contratos, vou colocar como se fosse na área da família. Na área da família, eu sempre fiz consensual, no máximo, primeira audiência, e agora eu peguei um que não dei jeito, já fiz uhum. dois, agravo de instrumento, eu quero cobrar mais. Eu não imaginei que ia dar tanto trabalho, eu não cobrei como eu devia. Como que vai fazer, doutor? Vai aditivar? O Uhum. cliente é obrigado a aceitar? Como é que se dá essa renegociação, vamos dizer assim? Primeiramente, olhando do ponto de vista do direito civil mesmo. Fechei um contrato, e agora, Uhum. tempo de pandemia, a gente está vendo muito isso. Fechei o contrato, coloquei qual é a obrigação, quais são os deveres, está tudo ok. E aí vai surgir uma situação imprevisível, né, pela teoria da imprevisão, que justificaria, e aí o Código Civil tem alguns dispositivos que ensejam a reanálise, o reajuste das cláusulas do contrato. Então, o mesmo acaba se aplicando também para a nossa realidade. Qual que é a vantagem? Aqui em Santa Catarina, em todas as outras seccionais, salvo engano, tem a previsão, no caso, a resolução número 1 de 2016, em que, caso eu feche o contrato de honorários e ele venha a se mostrar excessivamente trabalhoso para o valor que eu cobrei, eu posso renegociar. Isso, lógico, o mais importante, o ideal, é de que nós sempre fizéssemos o contrato já prevendo essas eventuais situações que venham a surgir. Então, às vezes Então deixa eu dar acontece uma que entramos emenda, com uma. Claro, pode falar. vou interromper para emendar a pergunta. Uhum, Vou fazer uma emenda na minha pergunta.
Então, o que ele precisaria já de pronto avaliar? Porque nem sempre esse cliente vai querer, né, aditivar esse Uhum, contrato. Ele vai dizer, olha, tu me deu o preço, tu devias ter uhum, pensado antes, né? E a gente ouve mesmo isso do cliente em vários momentos, né? Então, uhum, qual seria, assim, o que precisa ser levado em consideração? Aí falando agora do tema já precificação, né? Trazendo uhum. para o tema já, como que a gente vai fazer esse cálculo? O que se deve se considerar antes de passar o valor dos honorários, doutor André? A forma mais adequada para eu precificar é eu levar em consideração a variável mais objetiva que a gente tem. É lógico, o valor quanto que eu vou receber, isso depende muito de qual área eu atuo, quem é o meu cliente, Então, quem sou eu, qual é o meu currículo, qual é a minha experiência nessa área. Agora, o que é universal é o tempo. Quanto tempo eu vou despender para prestar determinado serviço? E lógico, o mesmo advogado pode cobrar valores diferenciados. Por exemplo, para fazer uma advocacia judicial e uma advocacia extrajudicial. E aí ele vai ter os motivos dele para sim, isso. Mas o importante é eu ter noção de quanto tempo eu fazer uma estimativa de quanto tempo eu vou gastar, quanto tempo eu vou despender para prestar aquele serviço. E aí, qual que é uma coisa muito interessante ser feita de prever contratualmente quando eu faço um contrato bem redigido, um contrato bem projetado para o caso específico? Eu já prever eventuais situações que podem vir a ocorrer e que vão influenciar de forma significativa no tempo. Por exemplo, uhum, um contrato que eu fiz aqui recentemente no escritório, uma demanda ambiental, possivelmente teria uma perícia técnica. Uma ela tem demanda que. ambiental com perícia técnica é pelo menos o dobro mais trabalhosa do que seria sem a perícia. Então, foi Uhum, colocado no contrato de que o valor era X, se tivesse perícia, era mais X. Porque o tempo que eu vou gastar para aquilo é maior. E o que, assim, acaba acontecendo com todo mundo? Possibilidade de recurso. Então, vou entrar com uma ação, situação banal, uma ação indenizatória contra uma empresa de telefonia. Entrei com uma ação, é uma coisa. Todo mundo faz em algum momento uma ação de, acho, contra a telefonia, dando moral. É, sim. e aí tá, tudo bem, tudo certo, é uma demanda simples, só que aí o juiz vai despachar e indefere a minha justiça gratuita. A justiça gratuita do meu cliente. Eu vou ter que fazer um agravo de instrumento. Aí depois, eventualmente, tem que fazer um recurso para o STJ. Tem situações em que essas eventualidades que nós não pensamos na hora de contratar são muito mais trabalhosas do que o objeto em si do contrato, que era a ação indenizatória. Então, colocar sempre no contrato essas situações. Colocar, se tiver um recurso, vai ser mais X. Porque, lógico, pela resolução número 1 de 2016, eu posso revogar meu mandato. Tudo bem, já recebi ali os meus honorários, está tudo certo. Só que eu vou perder o cliente. O cliente que lá na frente poderia me contratar para outra demanda. O cliente que naquela demanda específica poderia continuar comigo. Então, se tudo estiver muito transparente, se tudo estiver bem delimitado, a gente já começa. Porque, lógico, a gente vai negociar isso no primeiro momento, que normalmente o primeiro momento é o que se tem mais confiança. Eu vou garantir dessa Sim. forma que vai ser seguido ali de acordo com esse contrato. Doutor, e assim, ó, essa ideia que a gente tem de contratar por partes, né? A nossa tabela ela prevê isso. Então, eu posso contratar em Uhum, primeiro grau, até apelação, já nos superiores, né? Ou até mesmo por peças. A gente tem a possibilidade, né, de contratar uhum, por peças. É, dentro da prática, né, da dinâmica que a gente vê, o senhor entende que se eu posso dar um preço cheio e incluir essas peças ou não? O que o senhor acha que hoje assim o cliente está recebendo melhor a informação? Eu vou lhe confessar que eu uhum, tenho como eu disse, eu trabalho muito na área do direito administrativo extrajudicial. Então, sempre que eu contrato, os meus clientes já sabem como que vai se dar esse processo. Então, eu cobro um valor para fazer o processo administrativo. Nas três instâncias administrativas. Algumas das áreas que eu atuo, né, das instituições são só uhum, duas, mas ali dentro eu faço. Alguns me dizem assim, não, eu quero que tu faça só a primeira defesa. Alguns me contratam para fazer só o recurso administrativo, a primeira uhum, defesa eles mesmos prestam, porque normalmente é muito técnico. Eu trabalho bastante com a área de segurança veicular também, então é muito uhum. técnico, né?
E a gente sabe que se isso não der certo, eu costumo dizer assim, né? Porque lido mais com empresário, se isso não der certo, a gente tem que buscar daí abrigo no judiciário. E aí é um outro Uhum. processo que se inicia nesse que nós criamos dentro do administrativo. Então, eu costumo fechar o contrato em escalas mesmo. O meu contrato já é assim, mas é uma peculiaridade da minha área. O senhor acha que em todas as áreas, assim, como que o senhor vê em todas as áreas, seria possível trabalhar nesse formato? É viável? O cliente tem uma boa aceitação? Porque óbvio que isso é seguro para o advogado. Mas e para o Uhum. cliente? Será que isso teria uma boa aceitação? Eu tenho minhas dúvidas, assim. É que culturalmente no Brasil, nós estamos acostumados a fechar o contrato com preço fixo. Se a gente for em Uhum. países, Estados Unidos, por exemplo, é muito mais comum fazer a contratação por hora. Então eu vou cobrar Por hora. X horas e o valor da hora é o determinado valor que está estabelecido no contrato. Isso facilita muito porque é mais justo para as duas partes. Então, se eu gastar mais horas para prestar aquele serviço, vai custar mais caro. E é o meu ativo, como eu disse antes, e esse ativo é universal, é o tempo. Para todo mundo, tempo é uma hora, e pronto, acabou. Né? Então, Uhum. no Brasil, tem uma resistência muito grande, a não ser grandes corporações, quem atua mais no ramo empresarial, a advocacia consultiva, até tem situações em que se cobra por hora, mas é muito mais raro. Então, essa é uma Uhum. forma de contornar. Lógico, não é todo cliente que vai aceitar. Só que aí o papel do advogado é de conscientizar sobre o seu contrato. Então, olha só, eu posso te cobrar, vamos supor, R$ 5.000 para fazer isso. Só que eu posso te cobrar 3 para fazer só isso. E é provável que só precise desse serviço específico. Agora, Uhum. se tiver um recurso, eu te cobro mais 3, ou eu te cobro mais 2. Então, ele vai estar pagando para aquilo que efetivamente eu estou fazendo. Então, Uhum. é mais o papel do advogado realmente de conscientizar, de ser transparente e demonstrar para o cliente a importância disso. Porque se a gente for analisar a fundo o advogado no Brasil, em geral, ele tem lucro mesmo em demandas de êxito. Quando ele vai ganhar 10%, 20%, para pensar, vai conversar com os. Tirando na área criminal, lógico, mas sempre que tem um benefício econômico, o cliente ele quer ter a sensação de que Uhum. ele não está pagando por aquilo. Então ele vai pagar 10% da indenização. Então quando ele Exatamente. faz a conta, ele já está calculando que ele vai ganhar 90%. Ele não está É calculando isso que ele mesmo. vai pagar aqueles 10%. Então, Uhum. por isso que é importante que a gente faça essa conscientização do advogado e do cliente, porque senão o advogado só ganha realmente no êxito. E tem situações em que o advogado vai perder. Então, vamos supor, conversando, um dia estava lecionando sobre precificação, e aí estava conversando e tal, daí o advogado deu um exemplo, tal coisa gastaria tanto tempo, e eu cobrar R$ 100.000 para fazer isso, ele disse, pelos custos que ele tinha e tal. Daí sim, mas vamos supor se fosse cobrar por êxito, né? E aí daria mais ou menos. E aí o advogado acaba ficando à mercê do destino, na verdade. Ele não sabe quando ele vai cobrar, quanto que ele vai receber por êxito. Ele tem uma estimativa e quando ele vai cobrar um valor fixo, um valor cheio, ele acaba cobrando menos, porque ele se sente constrangido de dizer, eu vou cobrar R$ 100.000, que é uma quantia elevada. Só que às vezes ele vai cobrar 10% e no final o cliente vai ganhar 2 milhões e ele ganhou 200 mil. Só que na verdade isso ele não está correspondendo ao trabalho dele. Aquilo ele está correspondendo só a um lado da moeda, que é o que o advogado, o que o cliente vai ter de benefício, qual é a vantagem que ele tem. E o advogado trabalha para. Antigamente era muito comum o advogado de dizer de uma causa só, né? Para chegar a essa causa só e eu ficar rico. E o dia a dia eu vou ali sobrevivendo, né? E uma coisa, né, doutor André e colegas que estão aqui com a gente hoje, que o cliente nunca entende, é que a gente trabalha ganhando ou perdendo ação. Uhum, Isso é uma coisa que ninguém entende, que a gente trabalha na mesma proporção. Aliás, se a gente uhum, ganha, a gente até trabalha menos, porque muitas vezes, né, em alguns casos, teve menos recursos, menos uhum. situações, que a gente mais se defendeu do que precisou se defender, não é? Mas o nosso cliente, de fato, ele não tem muito essa noção ou esse entendimento, né? Vamos falar assim. Uhum.
falou ali, André, vou te chamar assim, né, um pouquinho, falou ali de hora, Imagina. né? Seria a glória nós cobrarmos por hora trabalhada. Eu penso, e eu vejo muito isso, que fora daqui, muitos trabalham por hora trabalhada. Eu trabalho muito, como eu Uhum, disse, na questão extrajudicial, então a minha assessoria é muito maior do que a minha ação de trabalho, efetivamente, né? Da mesma forma que quando a gente falou ali do contrato, uma liminar e mandado de segurança é uma coisa praticamente óbvia, né? A gente consegue normalmente as liminares e mandado de segurança, que é uma das ações que eu trabalho. Porém, nas outras ações que eu preciso buscar, por exemplo, uma garantia onde não aconteceu um processo administrativo, uma liminar é muito complexo. Eu estou com um caso desse agora, esperando, né, que o juiz aprecie e tal, para ver, enfim, o que vai ser decidido ali sobre o futuro daquela empresa, né, que é uhum. credenciada aí pelo Estado. Então, isso para mim é mais fácil. Às vezes é tão mais difícil saber a essência daquilo que eu cobro pelo êxito na liminar. Não, eu vou te cobrar tanto de prolabore, se sair a liminar eu vou te cobrar tanto, e depois o curso do processo a gente vai seguir dessa forma. Então, uma dica, se eu posso dizer assim, né, mais pela experiência na advocacia, é uma dica que eu falo, fracione um pouquinho o contrato, que isso muitas Uhum. vezes traz segurança para o cliente, né, até mesmo, infelizmente, mas de dedicação de trabalho, porque, como eu disse, ganhando ou perdendo a gente trabalha, só que o nosso cliente ele não identifica muito isso. Então, eu Uhum. passei a observar que quando eu trabalho de forma assim, um pouquinho mais fracionada, explicando o que pode ou não acontecer a cada momento, o cliente ele se sente mais seguro até em relação ao direito dele, não é nem só em relação ao serviço que vai ser prestado, mas principalmente em relação ao direito dele. Então, é uma dica que eu queria deixar Uhum. aqui, né? E daí para mais uma pergunta, É. então. Quanto a isso, só posso fazer uma intervenção rapidinha, doutora Claro, Janine? claro, fica à É, vontade, imagina. quanto à forma de cobrança, pelo Estatuto da Advocacia, a regra é que seria um terço na contratação, um terço após sentença e um terço ao final do processo. E eu posso prever de outras formas. E muitas vezes isso é, do ponto de vista financeiro, mais saudável para o advogado. Porque se ele Uhum, recebe aquilo e depois o fluxo de caixa dele fica comprometido, porque ele é natural, a gente esquece que aquele valor ali, o X que eu recebi, na verdade eu estou recebendo por uma fração daquilo de serviço que eu estou prestando uhum. agora. E que o restante é referente lá na frente. E lá na frente eu ainda vou precisar ter um escritório, lá na frente eu vou ter todos os meus custos para continuar prestando aquele serviço. Às vezes é necessário que a gente, enfim, faça contas diferentes, né? Eu costumo dizer que eu estudei direito porque eu Uhum. não gosto de matemática, mas eu vivo esbarrando na tal da matemática, não tem jeito. Sim, não tem para Então, onde assim, correr. uma outra pergunta que a gente, uma outra pergunta, bom, bem que fez, né, o senhor aí e estudar administração junto, né? Eu até tentei, mas não foi muito feliz, não. Então vamos lá, um contrato sem custo inicial. Então eu não cobrei pro labore, aquilo que a gente costuma chamar aí de contrato de risco. Fechei um Uhum. contrato de risco com o meu cliente, aquele que a gente trabalha, trabalha, trabalha e joga na sorte pro final, né? Na metade do mandato, na metade do processo, simplesmente o meu cliente diz: "Não, eu vou trocar de advogado, eu não estou mais gostando do teu trabalho". Como que a gente cobra, doutor? Vale. Vou receber os meus honorários conforme contratado, vou ter que dividir com meu colega. Como é que a gente coloca Uhum. isso no contrato para não ter problema lá na frente? Tá. Primeira questão que é importante, a gente sabe que é a praxe, mas do ponto de vista ético é vedada essa cobrança simplesmente no êxito. Mas vamos supor, tá, cobrei Isso ali acontece um muito no salário trabalhista, mínimo, né, doutor? é, Isso acontece cobrei bastante ali no um valor de trabalhista entrada também. e cobrei os 20% depois de êxito. Né? O que acontece? Costuma-se classificar os honorários de três formas: os contratuais, os sucumbenciais e os arbitrados. Eu não concordo com essa divisão, porque eu tenho contratos sucumbenciais e contratos contratuais que são arbitrados. O arbitramento é outra questão. Aí tem, lógico, os Uhum, honorários contratados. Né? E aí, o honorário contratado, lógico, vai ser sempre exclusivamente o honorário contratual. uhum.
o que que eu acho mais recomendável? Se a gente fizer toda, se nós dissecarmos quais são os atos processuais, qual vão ser os serviços prestados, e colocar, atribuir ali um valor a cada um deles, lógico, é difícil na prática, Uhum. mas isso acaba facilitando, porque daí o que que o advogado tem que fazer? Ele tem que entrar com uma ação de arbitramento de honorários para o juiz determinar quanto que é devido daquele contrato, né, a 20%, só que isso só foi até o primeiro grau. Então, o juiz vai, por exemplo, arbitrar em 10%. Então, o juiz vai fazer uma análise, muitas vezes ele vai se valer de um perito que vai ser um advogado, para auxiliar Uhum. ele e dizer quanto que é devido proporcionalmente pelo serviço que foi prestado. E a mesma coisa com o honorário de Sim. sucumbência, né? Qual que é proporcionalmente, qual que é o serviço. E aí a gente vê mais uma vez barra na questão da hora. Quanto que eu despendi de tempo. E qual que Uhum. é a grande sacada disso, de colocar no contrato antes? Na prática, nós sabemos que muitas vezes o que mais demanda trabalho é a petição inicial, é a audiência, são muitas vezes o atendimento inicial, o pretérito à propositura da demanda. E se eu não Exatamente. colocar isso bem descrito no contrato, só entrasse só dessa entrada, fizesse a inicial e dessa entrada. Então, prestasse, por exemplo, 10% do serviço. E na verdade, não. Na verdade, eu prestei mais da metade do serviço, que é o que deu mais trabalho. Aí vai depender do caso concreto, é Uhum. claro. Mas então, Ou prever até no em peças, contrato né? essas Ou situações. até em É, peças, exatamente, em né, doutor? peças. Porque às vezes a gente fez a inicial, né, fez a réplica, sai a sentença. Aí vai para postei, ficou abaixo, ou perdemos aqui, aí vai para apelação, se Uhum. repete e revê no tribunal. Então, como mensurar, né? Isso é uma dúvida que a gente tem bastante, assim, sabe? E tem outro problema, outro viés ligado a isso, que gera também problema para os advogados, que é o seguinte: o Código de Ética coloca que os honorários já recebidos eles não devem ser devolvidos. Uhum. E isso está de forma bem clara na resolução número 1 de 2016, salvo engano, também tem uma previsão a respeito, mas a jurisprudência, em alguns casos, tanto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina quanto do STJ, é no sentido de que Uhum. isso geraria um enriquecimento ilícito para o advogado. Então, a menos que esse serviço esse valor já pago corresponda ao serviço que já foi prestado, o advogado estaria enriquecendo ilicitamente, ele teria que devolver aquilo que ele já recebeu. E tem situações em que isso é extremamente danoso ao advogado. Por exemplo, cobrei o valor X de entrada, que é para cobrir ali as minhas despesas iniciais, que é para o trabalho que vai dar, que é inerente ali à propositura e tudo mais, e aí mais um êxito de 10%, vamos supor. Não, mas ele pagou esse valor, só que não prestasse até o final. Então ele tem que devolver uma parcela desse valor que foi pago de entrada. Então é super importante mesmo fazer essa previsão para evitar que isso acabe ocorrendo. Tem uma cláusula específica no contrato, né, doutor? Falando em Isso. etapas, dividir em Uhum. percentuais. Dissecando o objeto, né? Dissecando o Uhum. objeto. Por É, exemplo, o valor é X, 0,5x se refere ao atendimento inicial, ao parecer uhum, inicial, à propositura da demanda, e aí o restante uhum, é dali para frente. Pelo menos garante, dá uma segurança para o advogado e evita um uhum, arbitramento que, em em certos casos, seria desfavorável a ele, né? Ele tira essa decisão da mão do judiciário e coloca entre ele e o seu cliente de forma transparente no contrato. uhum. Perfeito, doutor. Eu tenho uma demanda e é um caso concreto mesmo, assim, que a gente recebeu e, Uhum. e eu vi que isso deve acontecer muito. Por isso que eu resolvi trazer. Talvez para alguns que estejam nos assistindo possa parecer uma coisa assim meio, tá, mas é óbvio que é dessa forma. Mas eu trouxe o caso concreto porque a gente recebe várias situações assim. Eu só não estou tratando dos mesmos valores e tal, até para não ficar, né? Enfim, mas vamos lá. Uhum. Um cliente contratou para uma execução contra.
a operadora, enfim, ele fez um empréstimo, vamos dizer assim, acho que facilita, e ele Uhum. vinha sendo cobrado juros exorbitantes, enfim, foi feita toda a ação, e ao final, de fato, se constatou que o meu cliente, né, falando assim, vamos, fui eu então, o meu cliente recebeu um valor em dano, sentença, 15 mil reais. Vou fazer uma conta assim para o doutor conseguir visualizar. 15 mil Uhum. reais como dano. Esse era o valor da sentença. Tudo certo, ia ser pago. Lá no final, a, a, a empresa, me fugiu agora o termo, mas a ré, ou melhor, a autora, né, que estava me cobrando, veio Uhum. e disse o seguinte: olha, mas lembra aquele outro empréstimo que o teu cliente fez aqui? Eu quero descontar, porque ele está me devendo. E o juiz Uhum. Fazer a sentencia. Então compensação. vamos deixar, né? O juiz concorda, faz compensação. Vamos deixar as questões Uhum. processuais à parte, tá tudo certo, o juiz podia fazer. Então vamos lá. Faz a compensação. Dos 15 mil, o meu cliente recebeu efetivamente 3. Só que a sentença dele foi 15. Eu tinha um contrato com ele de 20% de êxito. Uhum. E eu tenho sucumbenciais, só que sucumbenciais são sucumbenciais. Se a gente for fazer uma conta, os 20% que eu vou receber dos 15 são 3. Me corrijam aí que eu, para cálculo, já falei que não sou boa, né? São 3 mil, né? 3 mil é o que sobrou. Logo, para o meu cliente, ele não está recebendo nada. Afinal de contas, deixou uma parte, né, com a empresa lá dos empréstimos e o restante ele Uhum. me pagou. E eu ainda ganhei mais os meus sucumbenciais, porque a gente sempre tem alguém que vai lá e diz, mas ele ainda ganhou mais um dinheiro do réu. Vai lá olhar que, né, ele ainda ganhou mais um dinheiro. Como que a gente, de alguma forma, e falo aqui porque a gente tem questões éticas relacionadas, né? A gente já recebeu, inclusive, processos na fiscalização, né? A gente tem que, já aconteceu, de ir para fiscalização, e a gente sabe que honorários são pelo valor. Eu compenso, né? Eu vou ter que diminuir os meus honorários, é o que sobra, é o que está na sentença. Como que eu me resguardo disso, doutor? Porque a gente fala em Uhum. êxito. Pelo menos a maioria dos contratos, eu confesso que os meus eu comecei a mudar já lá no escritório, a Uhum. gente já conversou, e vem mudando até por conta dessas situações mesmo que a gente vem vendo, né? Presenciando aí. E aí eu pergunto, a gente começou a mudar isso, mas como que eu mudo? Como que eu vou me resguardar? Porque eu falo que é do êxito da ação. E quanto foi o Sim. êxito nessa ação? É. Primeiro, eu acho o ponto de partida para isso. É o que eu faço, pelo menos, e é o que eu recomendo que faça. Trocar o termo êxito por benefício econômico. Porque, Ótimo. por mais que o êxito, na cabeça, o senso comum seria: o meu êxito nesse caso específico, ele receberia, era 3 mil, né? Agora eu não me recordo No quanto que cálculo que a ele gente fez fez. para arredondar, para a gente arredondar, O êxito para ele é o que vai entrar no bolso dele. Ele não está nem aí se tirou se uma pagou dívida que ele dívida. teria, se foi quitada outra questão. Para ele, o êxito é aquilo que vai entrar. Então, se Uhum. usar o termo benefício econômico e esclarecer isso, né? Porque, Perfeito. querendo ou não, se ele tinha uma dívida de 15 mil e essa dívida foi compensada, essa, isso foi um benefício econômico que ele teve por conta do nosso trabalho. Uhum. E aí, uma outra questão bastante interessante ligada a isso é a possibilidade do advogado juntar o contrato de honorários aos autos e pedir para o juiz o destaque dos honorários contratuais dele. Eu já tive situações em que eu fiz isso, infelizmente não é muito habitual, e aí os juízes têm um certo receio, porque não geralmente explicar e tal, Esclarecer. Uhum. porque esclarecer porque não são muitos colegas que fazem. E é importante que a gente faça isso, porque se não fizer, a gente fica à mercê realmente ali, vai fazer uma compensação com outra coisa, às vezes no popular cai alguém de paraquedas e penhora aquele crédito do nosso cliente, então a gente já garante o nosso honorário já na fonte. O juiz já faz o destaque do honorário e deixa ele à nossa disposição. Uhum.
Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, porque confesso que nunca aconteceu comigo, até pela minha área de atuação, assim, né? Mas nem no Uhum, escritório, a gente nunca teve uma situação assim, mas de fato fica bastante complicado, porque é justamente na forma de contratar. Óbvio que não tenho que discutir assim, parece tão uhum, óbvio, mas como depende de como é a redação desse contrato, a gente pode sim vir a ter problemas mais adiante, né, doutor? Por isso que, uhum. com certeza, a ideia da redação do contrato ela é muito importante, né? Eu queria trazer um outro tema que também, logo que iniciou agora essa quarentena, a gente recebeu várias perguntas nesse sentido, que é quanto aos valores. A gente sabe, todos estão passando por dificuldades lá no escritório, a gente tem a maioria pequenas empresas, né, pequenos empresários, enfim, médios empresários, e todos estavam atravessando uma certa dificuldade. Fecha estabelecimento, Uhum. ninguém mais está trabalhando, enfim. E aí, como que você vai prestar assessoria para ele, né? Eu posso mexer nesses valores? E essa demanda começou a chegar assim, com uma certa frequência naquela primeira e segunda semana ali da pandemia. E aí eu trouxe nesse sentido. Nós trabalhamos o artigo 12, né? Justificando que tem lá o artigo 12 da Resolução 01 de 2016, eu vou até falar aqui, fala que o advogado deverá evitar o aviltamento de valores e serviços profissionais, fixando de forma irrisória ou inferior o mínimo estabelecido pela presente tabela de honorários, salvo, Uhum. né, tem aqui um salvo sob pena de, salvo sob justiça, vou ter que puxar para cá porque a gente não consegue, acho que me compliquei digitando. E aí diz assim, salvo artigo, não deve Por evitar motivo aviltamento. justificado, né? Isso, salvo por motivo justificado, eu Salvo por tirei motivo o motivo justificado. justificado da minha anotação. Isso. Sob pena de Uhum. incursão nas sanções do Código de Ética e Disciplina. E aí a gente ficou, quais são os motivos justificados, né? Como usar esse artigo 12 aqui? Como que a gente pode trabalhar ele? E aí eu já vou emendar aqui e perguntar se uma, uma das possibilidades na pandemia, a gente sabia que teria que ser diminuição de honorários mesmo, era isso que eles estavam questionando. Vou pedir só Uhum. para o doutor, então, dar uma ideia em que momento esse salvo seria possível na redução de honorários, sem Uhum. afetar, assim, sem partir para o aviltamento, claro, a pergunta é nesse sentido, né? O primeiro ponto que eu acho importante para a gente contextualizar isso. A gente tinha um código de ética de 95 do Conselho Federal, em que ele tinha uma redação praticamente igual, se não igual. Né? Eu tinha que, Uhum. eu incorreria em, Em aviltamento de em, honorários, eles em falam aviltamento aqui. de honorários, né? Honorários, isso. Seria uma infração ética, eu estaria incorrendo em infração ética de aviltamento de honorários se eu estivesse cobrando abaixo da tabela e aí tinha vírgula salvo motivo justificado Uhum. ou alguma redação que o valha. E com o Isso. Código de Ética de 2015, esse salvo motivo justificado foi cortado. E eu não sei por que, sinceramente. Tá? Mas eu já Uhum. pesquisei as decisões de outros tribunais de ética e todos continuam a aplicar como se fosse, lógico, por uma questão de razoabilidade, que tem situações em que vai ser impossível cobrar a tabela da OAB. Né? E é o medo que Uhum. o advogado tem. Né? Vou cobrar abaixo da tabela, mas eu tenho que cobrar. Quando que eu tenho que cobrar? Não tenho que cobrar? Como que eu faço? Como que eu lido com isso? E aí a Uhum. relevância de ter o conhecimento dos nossos custos e do nosso valor, do valor que a gente está cobrando. O pessoal está falando que travou, eu não sei se já voltou, não sei se foi a minha ou se foi da doutora Janaína, mas está tudo É, normal aí, doutora Janaína? eu tô te ouvindo. Ainda faz um tempinho atrás, assim, ele deu uma travadinha, mas não chegou a sair todo, não. Não sei se vocês estão ouvindo. Alguém dá um ok aí, deixa eu Eu estou ver. vendo perfeitamente aqui. A doutora Neuci. Não, a doutora Giane está avisando aqui. Oi, doutora Giane, não tinha te visto aí ainda. Não, tá tudo certo. Pode Tá. continuar, doutora André. Então, a importância de ter conhecimento de quais são os meus custos e de qual que é o meu valor. E aí Uhum, aqui,
Lógico, isso não diz muita coisa, né? O que eu vou falar agora é bem geral, mas uma equação Uhum, que equivale a quanto que eu tenho que cobrar de honorários é a seguinte: é o meu tempo vezes o meu valor mais o meu custo. Vai ser igual ao valor dos meus honorários. Então eu tenho que considerar qual que é o uhum, tempo que eu vou despender, qual que é o meu custo e qual que é o meu valor. E aí, como que eu calculo o meu valor? Eu tenho que fazer a conta inversa. Eu tenho que ver qual que é a renda que eu preciso, que é que eu almejo, que eu estou almejando pelo menos. Então, eu quero ganhar 5 mil por mês. Então, eu vou pegar esses 5 mil, vou dividir pelo valor de horas produtivas, e aí as horas produtivas são uhum, aquelas em que eu vou prestar o serviço, que eu vou realizar alguma atividade direcionada para a prestação daquele serviço, desde o atendimento ao cliente, passando pela negociação de contrato de honorários, até o judiciário, a elaboração do contrato, o que for. Então, tudo uhum, isso vai ser considerado hora produtiva. Então, no caso em que eu trabalhe 8 horas por dia, então, vou pegar 20 dias úteis mais ou menos por mês, vou multiplicar pelas 8 horas e vou chegar ao número de horas uhum, em que eu trabalhei. Aí, lógico, eu vou descontar aquelas horas que não são produtivas, que eu fico no escritório fazendo outras atividades. Lógico, não, o advogado não vai estar uhum, 100% do tempo nem em atividade produtiva, vai ter outras situações. uhum. Até, às vezes, administrativas do escritório, como resolver o problema do SAG que não está funcionando, do EPROC, ligar para o tribunal, Não, coisas assim, tá tudo funcionando é, agora. questões Tudo administrativas. funcionando. Pagar conta, tudo, todos esses problemas. Então, vou pegar essas minhas horas produtivas, vou dividir o valor que eu quero receber por mês, e aí vou dividir um pelo outro. E aí eu vou chegar a qual que é o meu valor por Uhum, hora, e aí depois eu faço o cálculo. E aí qual que é a relevância para responder a isso? Posso cobrar uhum, abaixo da tabela B? Eu já fiz a conta de alguns dos valores que estão ali na tabela da OAB e todos a gente vê claramente que foram muito bem calculados. Não são valores chutados, não uhum, são realmente valores que têm um embasamento técnico por trás. uhum. Ah, Não é lógico, aleatório, né? Não, eu às acho que vezes, vale tanto. é, Uhum, às vezes para a realidade de alguns advogados, dependendo do município, vai ter realmente alguma defasagem, mas tem uma média. Então, se eu tiver noção uhum, de quanto que é o meu custo, para eu não ter um prejuízo, e se eu precisar, aí vem a outra parte, que é qual que é a justificativa. Então, uhum, situação de pandemia, não vou conseguir cobrar. Ou o município onde eu moro, a realidade é muito distante do que está previsto onde eu atuo, né, a no comarca onde eu atuo, contrato. tem uma realidade Uhum. muito distante do que está previsto no Estatuto da Advocacia. Desculpa, na tabela do OAB, Uhum. Na tabela do AB. da OAB da seccional. Então, isso seriam justificativas que eu vou ter que demonstrar, e lógico, demonstrar que isso não importa em aviltamentos honorários, ou seja, que eu não estou recebendo um valor aviltante, um valor que vai me trazer um Uhum, prejuízo ou vai trazer um prejuízo para a categoria. uhum. Perfeito. Doutor, nessa questão da pandemia, o que a gente orientou bastante através da ouvidoria foi no sentido de observar, então, né, o artigo 12, que ele dava essa possibilidade, mas a gente orientou também a ideia de que o advogado ele pode parcelar, ele pode dar um prazo maior, né, até Lógico, como se. com Porque está sendo certeza. feito isso em várias situações, então, olha, você não precisa Uhum, cobrar agora, mas tem como trabalhar, até para que não se baixasse tanto os valores de honorário, porque é um problema que a gente tem, é, e até vou me adiantar aqui na conversa, é um problema que todos temos, é o aviltamento de honorários, porque se nós temos uma uhum, tabela mínima, não, se todo mundo cumprir a tabela mínima, todo mundo vai receber no mínimo aquele valor. Né? uhum, Porque conhecimentos todos temos, alguns mais específicos numa área, em outros, mas todos cursamos uma faculdade de direito, né? Então, eu acho que isso é importante falar. Tanto para cima, ok, sem problemas. O problema é o abaixo, né? Eu acho que é uhum. importante estar reforçando. É Eu até algo que coloquei reflete em toda a classe, né? em toda a classe, exatamente. Doutor, agora nós temos 5 minutos e são 5 mesmo, não é Uhum. aquele nosso combinado, são 19h55. Eu estou É que eu tinha acompanhando aqui feito no um relógio. combinado com o doutor André, então agora a gente conseguiu. Para a gente finalizar, doutora, a gente ainda ficou aqui com aquela perguntinha, mas eu vou fazer uma observação, eu acho que o doutor vai concordar.
Eu tenho um exemplo que dava para enquadrar no artigo 12 e que eu não considero evitamento de honorários, vou falar rapidinho, acordos Uhum. extrajudiciais. Então, eu estou fechando um acordo no valor de R$ 2.000. O valor mínimo da tabela é R$ 2.500 para acordos extrajudiciais. Então, nesse caso específico, eu posso estar aplicando o 20% e não o 10 ou 20, né, para estar Uhum. ajustando. Eu considero que isso é uma forma que a gente tem de estar trabalhando quando se trabalha com valores inferiores ou muito superiores ao valor que a nossa tabela já prevê, né, doutor? Uhum. Doutor, Aí a eu acho que é isso. relevância de conhecimento realmente de precificação, porque o meu preço ele vai corresponder Uhum, a dois pontos de vista. O que que eu preciso ganhar e o que que o meu cliente vai ganhar. Então, se ele vai ganhar R$ 2.000, é lógico que ele não vai me pagar R$ 2.500 não de faz acordo sentido. com a Uhum, base da tabela. Então, da isso já é tabela. uma justificativa, inclusive econômica, para eu cobrar abaixo dela. Então, senão, ninguém Uhum, prestaria serviço. Qualquer contrato uhum. abaixo de R$ 2.000, ninguém faria, né? Então, Ninguém faria. isso por si só já é uma Exatamente. justificativa. E, lógico, em geral, Uhum, casos como esse, que o valor é mais baixo, o trabalho também vai ser mais reduzido. uhum. Doutor André, vou agradecer. Agora já temos só 3 minutinhos e eu gosto, eu prometo para quem diz para mim que não pode vir que eu não vou largar, eu vou conseguir, aliás, que eu não vou atrasar, eu vou conseguir fechar no tempo aqui. É, a gente vai ficar devendo então a advocacia de partido, mas a gente combina para fazer isso depois, até porque acho que é bem Claro. importante a gente tratar de sucumbenciais também, então já estou pensando aqui numa live futura, conversando, já foi me Uhum. surgindo várias Os ideias aí honorários que acho que pode sucumbenciais a gente teve contribuir. ano passado, inclusive, Uhum. Ah, com o Dr. interessante. Márcio Sacchetti, nosso conselheiro. Ah, Está ele falou de disponível no sucumbenciais. IGTV TS. Isso, ele falou de sucumbenciais. Vou Mas dar a uma olhada porque outra. não conversei, doutor Saquete. Joia. Uhum, A ideia da advocacia de partido, eu acho que a gente pode trazer. Doutor André, uhum. muito obrigada. Vou pedir para o senhor fazer as suas considerações finais aí para a gente poder finalizar. Muito obrigado, doutora Janaína. Fiquei muito feliz com o convite. Eu, como falei, normalmente estava ali do lado de cima nas lives da fazendo a mediação e fiquei muito contente porque realmente, embora esteja na diretoria da ESA, realmente fui convidado pela doutora Janaína e fiquei bastante honrado. E é um tema, como eu disse, que é relevantíssimo para o dia a dia do advogado, tanto profissional quanto pessoal. É até clichê hoje em dia falar, né, tanto pessoal quanto profissional, mas realmente é algo que impacta diretamente nas nossas vidas e que infelizmente, o advogado tem realmente dificuldade com isso, e eu falei aqui quase uma hora junto com a doutora Janaína sobre isso, mas mesmo assim, na prática, também tenho Fica. diversas situações em que eu me vejo em uma situação desconfortável, uma situação difícil, como que eu vou fazer isso e tal. Então, o primeiro ponto, eu acho que é conversar sobre honorários, é quebrar o tabu de conversar sobre honorários, conversar sobre dinheiro, realmente, quais são os nossos custos, quais são as nossas despesas. Então, fico muito feliz e espero que tenha sido proveitoso a todos. Muito obrigado, doutora Janaína, pela condução exemplar da nossa live. E uma boa noite. Obrigada, doutor André. A gente agradecer todo mundo, tá, que está aqui com a gente hoje. Foi um prazer conversar com o doutor André. Eu sempre aprendo muito, eu tô sempre aprendendo. Eu adoro a ESA por causa disso, as comissões, eu tô sempre aprendendo. Então, eu quero falar bem rapidinho da Thaís e do Fernando de São Joaquim, da doutora Clarissa, que está aqui com a gente, doutora Renata, doutora Giane Falei, doutora Silvana Passo, de doutora Marta, a doutora Lu Mortari, nossa diretora, doutor Ricardo Rosa, doutora Derli, lá de São Miguel do Oeste, doutor Fábio Pugliese, que honra tê-lo aqui com a gente. Então, ó, gente, um beijo grande, vou salvar por aqui. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau, doutor André. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau, uma boa noite.